Olá, pessoal, boa noite. Estou de volta. Bora começar? Deixa eu colocar todo mundo na tela aqui. Seguinte, hein? Se eu estiver falando demais aqui, vocês podem me interromper. Eu estou com o chat aberto, eu consigo ver o que vocês estão escrevendo lá. Quem quiser levantar a mão para falar alguma coisa, ou abrir o áudio do microfone para perguntar alguma coisa também, pode me interromper a qualquer momento, tá bom? Assim a gente faz uma aula mais interativa, né? E também para eu não ficar aqui conversando, parecendo que eu estou conversando com o Cosmo, né? Porque quando eu entro em aula aqui, ninguém está falando comigo, eu nem sei se vocês estão desse lado ainda aí. Mas é isso aí. Na semana passada, para quem estava, nós falamos de atualização de bronquiolite. Basicamente, falamos um pouco da fisiopatologia. Depois, nós falamos um pouco de sazonalidade, transmissão. E aí, nós fomos para o diagnóstico e tratamento. E no tratamento, aquela decepção de sempre da bronquiolite, né? A gente não tem muito o que fazer, né? A não ser dar suporte e esperar o tempo da doença. E eu gastei aí mais da metade da aula só mostrando evidências do que não se deve fazer, né? Então, nada tem evidência hoje que melhora a evolução da bronquiolite, que reduza o tempo de evolução da bronquiolite, ou o tempo de ventilação, ou que mude algum desfecho, a não ser o suporte básico. Então, salbutamol e corticoide não é para fazer na bronquiolite clássica. Antibióticos, nem mesmo azitromicina, sulfato de magnésio, nada disso tem evidência na bronquiolite, né? Então a gente fica um pouco angustiado, mas é exatamente isso que tem para fazer. O suporte respiratório, então, passa a ser a parte mais importante na bronquiolite, enquanto a gente aguarda a doença ter o seu tempo, né? Então hoje nós vamos falar de suporte respiratório. Mas antes, eu queria voltar um pouco ao assunto da aula passada, da atualização de bronquiolite. Eu trouxe 3 casos que eu selecionei, casos destas semanas aí que eu estava acompanhando em algum dos serviços que eu trabalho. Então, assim, eu não inventei nada, eu trouxe exatamente o caso como ele é, com o resultado dos exames, com o raio-x do caso, para a gente discutir. E aí eu vou deixar à vontade para vocês participarem, tá? Fica bem mais interessante a aula se vocês abrirem o microfone e compartilhar as ideias de vocês. São 3 casos rapidinhos, a gente vai fazendo essa revisão aí. Um pouco de aplicação prática, né, do conhecimento que foi discutido na aula passada. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Ok, vocês estão vendo a minha tela aí, né? Então vou aumentar um pouquinho aqui para ficar bem perto de vocês. Beleza. Então vamos lá discutir o caso clínico com os conhecimentos que nós vimos na última aula. Primeiro caso, uma criança de 21 dias, deixa eu chegar bem pertinho aqui para vocês conseguirem ler junto comigo aqui, ó. Um bebezinho de 21 dias, foi recém-nascido a termo, está pesando 4 quilos na internação, e adivinha, o irmão mais velho foi para a escola, voltou gripado, e o bebezinho também começou a apresentar sintomas gripais. Então, teve lá os seus sintomas clássicos, né? Tosse, coriza, febre só no primeiro dia, febre baixa, e chegou para a internação no 8º dia de sintomas, apresentando subcrepitações na ausculta, desconforto respiratório e saturação baixa, né? Apresentando hipoxemia. Os exames de admissão, deixa eu aumentar aqui para ficar bem visível para vocês aí. Um leuco de 8.300 sem desvio, uma PCR de 23, uma procalcito de 0,32, nada demais aí nos exames, né? E um VSR reagente. O raio-x de admissão era este daqui. E aí, alguém quer comentar esse raio-x aí? O que vocês acham que aconteceu depois deste raio-x aí? O que vocês acham que foi colocado na conduta desse paciente? Para quem ainda não percebeu, deixa eu riscar um pouquinho aqui. Bom, o que nós temos aqui, se não tiver muito evidente para vocês aí, às vezes a gente perde um pouco de qualidade na imagem, né? É um infiltrado reticular difuso, centrífugo, saindo do hilo, indo para a periferia, bilateral, tá? É difuso. Você vê um monte de reticular assim, ó. Tá? Para quem não estava vendo, é isso daí. E nós temos uma imagem muito evidente aqui, essa hipotransparência paracardíaca direita aqui, ó. Esta imagem aqui, tá certo? O que vocês acham que essa criança ganhou na conduta dela depois que viram essa imagem aqui? Antibiótico, né? E essa imagem foi considerada como Antibiótico. uma...
É isso aí. Foi considerado como uma pneumonia. Quem quer fazer um comentário aí sobre essa imagem aqui? Isso não é um timo, não? Isso é timo. Essa imagem aqui, para quem ainda não está familiarizado com a bronquiolite, preocupa não. Todo ano vocês vão ver isso aqui, tá? Essa imagem clássica de timo, a imagem de vela de barco, né? Tá aqui paracardíaca. Ela é muito confundida com pneumonia. Então a criança chega lá com desconforto respiratório com essa imagem, tá aquele antibiótico, né? Então a conduta inicial estava com dieta por sonda, claro, né? Metilprednisolona, salbutamol, e ele ganhou ampigenta. O que que nós fizemos na internação? Nós mantivemos a dieta por sonda e nós, ó, suspendemos a metilpred, nós suspendemos o salbutamol e, óbvio, nós suspendemos o antibiótico. E essa criança ficou então só com dieta, sintomáticos e de suporte respiratório. Olha o que que ele ganhou aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para não entrar na imagem. Ele foi para ventilação não invasiva. Vocês estão vendo aqui, né? Uma pronguinha entrando no nariz da criança. E ele ganhou uma ventilação não invasiva em modo NIPPV. É isso que nós vamos discutir nessa aula aqui, tá? Mais adiante. Então, foi para não invasiva, ficou com essa conduta. E como que foi o desfecho dessa criança? Ele foi melhorando gradativamente o desconforto respiratório, foi para CPAP, saiu da ventilação não invasiva, ficou no catéterzinho de oxigênio, já conseguiu ir para o seio materno, progrediu em 24 horas para a área ambiente e teve alta hospitalar recebendo nada, apenas orientações sintomáticos, tá bom? Então, este foi o primeiro caso de bronquiolite. Bebezinho de 21 dias, que confundiram essa imagem de timo com pneumonia, então nós tiramos metil, sabutamol e corticóide, que não há evidência na bronquiolite para fazer isso, e a criança evoluiu bem dentro do caminhar da doença. Caso 2, esse é um pouco diferente, hein? Vamos lá. Agora é uma criança de 1 ano e 4 meses. É uma criança eutrófica e que ela já tem na história sibilância recorrente, que depois da última atualização do GINA, nós vamos chamar isso aqui como? De asma, né? É uma criança aí bem possivelmente asmática, né? Uma candidata a ter asma no futuro, se já não é asmática, né? Então, os sintomas os mesmos. Nos primeiros dias, tosse, coriza, febre baixa. No quinto dia, ela chegou com subcrepitações, desconforto, hipoxemia e ela tinha também alguns sibilos na ausculta. Exames: um leuco de 5.300 sem desvio, PCR de 11, Procal 013, VSR reagente. Mas Cris tem 1 ano e 4 meses, sim. Foi um VSR reagente, fazendo uma crise de asma numa criança que já tinha sibilância prévia. Raio-X de tórax. Vamos lá. O mesmo padrão que nós vimos na outra imagem, né? Um infiltrado reticular difuso, né? Para tudo quanto é lado, saindo aqui do hilo e indo até a periferia, tá? O que que chamava atenção aqui que tinha a mais nesse raio-x aqui? Não sei se a imagem tá boa para vocês, mas eu vou fazer o contorno. Esse infiltrado reticular, ele era mais confluente nas bases aqui, ó, dando uma impressão de estar fazendo alguma consolidação, tanto aqui quanto aqui, reto cardíaco. Talvez não esteja dando para vocês verem, mas aqui ainda tem, parece ter um broncograma aéreo. Na verdade, é o que a gente chama de sinal do trilho do trem, né? Que é um espessamento brônquio, quando ele é cortado assim, a gente vê, parece que tem um broncograma aéreo, mas na verdade é espessamento brônquio. De novo, o que vocês acham que essa criança ganhou, né? Com essas imagens confluentes ali, sugerindo consolidação. Dieta por sonda, prednisolona, salbutamol, beclometasona e ceftriaxona. O que vocês acham aqui que eu cortei? O que vocês tirariam da prescrição dessa criança aí? Ainda mais, vou cortar, hein? Nós só tiramos o ceftriaxona. Não tinha pneumonia, tá? A criança estava sem febre, os exames são virais, tem um VSR reagente, e isso aqui são microatelectasias confluentes típicas da bronquiolite, tá? Agora, por que que eu deixei prednisolona, salbutamol e beclometasona numa bronquiolite? Cris, você falou que não tem evidência nenhuma de usar. Na aula passada nós discutimos isso. Quando você tem uma criança com sibilância prévia, essa criança pode ser uma asmática. Então, foi feito o resgate de salbutamol e essa criança respondeu muito bem. Ela melhorou a ausculta, melhorou o desconforto, melhorou a saturação de oxigênio, ou seja, ela é uma criança asmática que fez uma hiperatividade, uma crise de asma
pelo VSR. pelo vírus. Então, este perfil de paciente você deve deixar, tá? Com as medidas para broncoespasmo. O que essa criança recebeu de suporte respiratório? Ela ficou só na máscara de oxigênio. Aqui está representado por uma máscara simples, mas na verdade ela recebeu máscara com reservatório. Nós vamos discutir isso. E o desfecho dessa criança? Foi melhorando gradativamente, descalonou para catéter de oxigênio, dieta oral, foi para área ambiente e na alta hospitalar ela foi embora com beclometasona de manutenção encaminhada para pneumo, porque possivelmente é uma criança asmática. Então veja que esse caso é completamente diferente do primeiro. No primeiro era bronquiolite pura, nós tiramos tudo da prescrição. Nesse daqui era uma bronquiolite, né, na verdade, uma crise de asma numa criança desencadeada pelo VSR. Terceiro caso clínico. Vamos lá. Uma criança de 8 meses, eutrófica, previamente ígido e que já frequentava creche. Então aí tem tudo, né, para fazer a transmissão do VSR. Então, de novo, tosse, coriza e febre no início do quadro. Chegou no sexto dia de sintomas com subcrepitações, desconforto, hipoxêmico, né, baixa saturação de oxigênio. Nos exames, um leuco de 7.200 sem desvio, PCR de 18, uma Procal de 0,22, VSR reagente. Mais uma vez, um quadro viral. E aí, tem este raio-x aqui. Adivinha o que ele ganhou de novo? Ganhou antibiótico, né? Porque, se vocês ainda não visualizaram, eu vou marcar para vocês aqui essa hipotransparência bem marcada aqui, ó, de todo o ápice direito, né? O que é isso daqui? É pneumonia? Atelectasia. Atelectasia clássica de lobo superior, tá? Quem ainda não está familiarizado com a bronquiolite, os residentes que ainda estão começando a sua vida, sua carreira profissional, ainda na sua vida acadêmica, vocês vão ver isso aqui demais, demais, tá? Então são achados bem típicos de bronquiolite, tá? Tanto os achados de timo, essas microtelectasias confluentes aqui parecendo consolidações, e essa telectasia de lobo superior direito. Por que tem mais no lobo superior direito? Por conta da anatomia do brônquio direito e das ramificações, né? Ela é um pouco mais horizontalizada, então acaba acumulando mais secreção, então faz a telectasia de lobo superior direito. Então, de novo, chegou recebendo metilpred, sabutamol, rocefin e azitromicina, e aí nós tomamos providência, né? Tiramos a metil, tiramos o salbutamol, tiramos ceftraxona e tiramos também a azitromicina. Ficou só com dieta e sintomáticos. Qual foi o suporte respiratório? Ficou na ventilação não invasiva, no modo CPAP. Então, nós vamos discutir agora esses tipos de modos na VNI. Qual foi o desfecho? Melhora gradativa, catéter de oxigênio, liberou dieta oral. A área ambiente teve alta hospitalar também, recebendo nada, somente sintomáticos. Então vejam que são quadros que têm um início, né, tem um diagnóstico bem parecido, os sintomas são muito parecidos em todos eles. O que teve de diferente ali foram os achados radiológicos, que acabaram induzindo ao uso inadequado de antibiótico por uma interpretação equivocada dos achados radiológicos com pneumonia, né? No primeiro era um timo, no segundo eram atelectasias confluentes nas bases, e o terceiro que era essa atelectasia grande aí do lobo superior direito. Então, nenhum ficou com antibiótico, tá? E olha que as crianças foram para a VNI, ficaram recebendo Precedex para conseguir acoplar na VNI, mas nenhum recebeu antibiótico. E o segundo caso, que nós falamos, que era uma criança maiorzinha, de 1 ano e 4 meses, que já tinha episódios prévios de sibilância, nós consideramos como uma asmática, aí sim, recebeu salbutamol, corticóide sistêmico, iniciamos corticóide inalatório, que foi embora recebendo esse corticóide inalatório. Agora nós vamos discutir o seguinte: por que cada uma dessas crianças recebeu um suporte respiratório diferente? A primeira ficou em ventilação não invasiva em modo NPPV, a segunda na máscara de oxigênio e a terceira no CPAP. O que me levou à decisão de colocar cada um desses suportes respiratórios? Exatamente isso que nós vamos discutir a partir de agora. A primeira decisão que nós precisamos tomar quando chega uma criança com bronquiolite para a gente é: precisa Eu ofertar estou ocupada. oxigênio ou não? Tá? Porque assim, todo mundo, todas as crianças que chegam com bronquiolite Meu pai. vão receber oxigênio? Não tem aquela velha história? Não, a criança está com um pouquinho de desconforto, a saturação está boa, mas eu vou ofertar um oxigênio
para dar conforto. Então, nós precisamos conversar sobre isso. Oxigênio não traz conforto, não, gente. Oxigênio foi feito para tratar glicemia. Foi feito para Verdade. tratar baixa saturação de oxigênio. Então, você só vai ofertar oxigênio se a saturação estiver baixa. E quais são as metas? Olha, isso aqui é uma meta genérica, vamos dizer assim, para pegar a maior parte das crianças. E é bem razoável, tá? Para recém-nascidos, nós vamos seguir 91 a 95 de saturação e nas crianças, de uma forma geral, 92 a 97. Se tiver desse limite para baixo, você está autorizado a ofertar oxigênio para essa criança. Caso contrário, não deve ofertar oxigênio porque ela não está precisando. Lembre-se de alguns grupos de risco que têm saturação baixa, basal, por exemplo, pneumopatas e cardiopatas, que podem ter saturação basal de 8, 8, 9, 2, ou até mesmo mais baixa, né? Se for uma cardiopatia cianogênica, vai ficar na casa dos 80, 85 de saturação. Então, só oferte oxigênio se a criança estiver com baixa saturação, estiver hipoxêmica. E aí, quais são os dispositivos que eu tenho? Qual é o meu arsenal terapêutico para ofertar oxigênio? Nós vamos de um fluxo crescente, de uma concentração de oxigênio crescente, do catéter até a máscara não reinalante. Então, vou passar um por um com vocês agora. O primeiro deles é o catéter de oxigênio. É um dispositivo muito simples, que a criança tende a tolerar muito melhor do que máscaras e VNI, porque ele é bem fininho, né? Fica na entrada das narinas. A gente costuma fixar ele aqui com um filme, né? Um tegadermezinho aqui, ou a fixação que vocês estão habituadas a fazer. Ele vai usar baixos fluxos de oxigênio, por conceito abaixo de 5, mas aqui vai uma dica prática para vocês. Se a criança está precisando colocar mais de 3 litros por minuto no cateter de oxigênio, possivelmente você já tem que mudar o seu dispositivo. Não dá para usar mais o cateter. Por quê? Em baixo fluxo de oxigênio, pela literatura, você sequer precisa umidificar. Então você dá aquele fluxo que está saindo direto lá do cilindro de oxigênio ou da parede de oxigênio, se você estiver dentro do ambiente hospitalar de internação, e você vai ofertar isso para o paciente. Às vezes, num ambiente que está frio, né, que tem ar-condicionado. Então, você oferta um fluxo seco e frio. Isso tende a ressecar toda a via aérea do paciente e causar muito incômodo. Se você tiver a possibilidade de usar umidificação, o copo umidificador mesmo no catéter, você vai oferecer o oxigênio com um pouco mais de conforto para essa criança. Agora, fluxos acima de 3 causam muito desconforto e não aumentam muito a concentração do catéter. Quanto que vai dar de concentração nesse catéter? Em torno de 25%. Pode dar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas por que que ele só dá isso? Porque você tem que lembrar que o catéter está aqui, que ele não está cobrindo toda a narina. Então, o oxigênio vem aqui, ele entra pelas narinas através do catéter, mas ele tem uma mistura, porque quando a criança puxa o ar, parte do ar ambiente também entra por aqui e promove uma mistura. Então, não entra oxigênio puro. Então, não adianta ficar aumentando o fluxo aqui, porque não vai aumentar muito a concentração. Então, quando que eu vou usar catéter de oxigênio? Criança com desconforto leve, com saturação limítrofe, um pouquinho baixa, que você vai usar para subir um pouco essa oxigenação desse paciente, porque ela vai dar uma concentração muito baixa. Passando adiante, para as máscaras. Nós temos a máscara simples, que é esta máscara aqui, que não tem nenhum tipo de reservatório. Ó. O que a máscara faz? Ela está acoplada na face, pegando ó, nariz e boca, tá certo? Ó, como é que ela faz o desenho aqui do nariz e da boca. O oxigênio está entrando por aqui, certo? Só que existe uma mistura que entra por ar ambiente. Tanto por esta abertura que tem aqui na máscara, quanto pela própria interface, porque ela não fica vedada com muita pressão. Então, entra mistura de ar por aqui. Por isso que ela também não oferta uma concentração de oxigênio muito alta. Ela vai ofertar uma concentração aí na casa dos 30, 40%. Qual fluxo utilizar na máscara simples? 5 a 10 litros. Ah, Cris, mas está com a saturação ali de 90, eu quero dar só um pouquinho e vou colocar um fluxo de 2. Não faça isso. Se você está oferecendo fluxo abaixo de 5, principalmente abaixo de 3, seu dispositivo de entrega é um catéter. Se você está precisando de ofertar uma concentração um pouco maior, então você vai utilizar máscara para fazer essa entrega. E aí você vai utilizar 5 a 10 litros por minuto nessa máscara. Agora,
Se você está diante de uma criança que está com a saturação muito baixa, uma criança bem hipoxêmica, você está numa situação de emergência, o dispositivo correto de entrega de oxigênio é a máscara com reservatório, especialmente a máscara não reinalante, que nós vamos ver aqui agora. Vamos ver do que se trata a máscara não reinalante, então. Bem, a máscara está posicionada aqui, cobrindo também nariz e boca. O oxigênio está entrando por aqui. Só que essa máscara tem algumas membranas que funcionam como uma válvula unidirecional. A primeira delas é esta daqui, que está tampando a entrada do oxigênio. Então, o oxigênio entra, ele vai direto, ó, encher o reservatório. Quando o paciente puxa o ar, se a máscara estiver bem vedada na face, essas membranas laterais, elas se fecham, então ela não deixa entrar ar ambiente. Então o paciente puxa só o ar que está vindo de dentro do reservatório. Então ele puxa aquele ar em alta concentração, praticamente 100%. Agora, quando o paciente vai exalar o ar na expiração, eu vou colocar até em vermelho aqui para ficar bem claro para vocês que se trata da expiração. Quando ele vai exalar, que ele solta o ar por aqui, esta válvula aqui se fecha e esta daqui se abre para sair para o ar ambiente. Então, por isso que ela é dita não reinalante, porque o CO2 não passa para o reservatório. Então, ele não faz reinalação de CO2. E se ela estiver bem vedada na face, você chega a concentrações próximas de 100%. Agora, se tiver muito escape da máscara na interface, aqui, ó, no rosto do paciente, né? Ou quando volta do CME, que perdeu, né? Esta membrana aqui, que perdeu esta membrana aqui, que ninguém sabe o que aconteceu, né? Então ela passa a ser uma máscara simples com reservatório, porque não tem mais as membranas para funcionar como válvulas para impedir a reinalação. Mas se ela tiver toda composta com as suas três membranas e bem vedada a face, você chega próximo de 100% de entrega de oxigênio, e é por isso que ela é o dispositivo de entrega de oxigênio da emergência. O paciente que está saturando muito mal, você precisa colocar oxigênio em alta concentração. Nós vamos passar a última máscara, que é essa daqui, que é chamada máscara de Venturi. Eu já vi assim algumas pessoas utilizando a máscara de Venturi como a primeira opção no ambiente de pronto-socorro e de emergência. Ela não foi feita para isso. Ah, Cris, mas é porque eu sei exatamente quanto de oxigênio que eu estou dando para o paciente. Mais ou menos, você sabe aproximadamente. Mas lembrando, se você precisa dar só um pouquinho de oxigênio, utilize o catéter. Se você precisa dar uma concentração muito alta de oxigênio, máscara com reservatório. Preferencialmente uma máscara não reinalante, que esteja com as membranas todas íntegras. Mas bora falar um pouquinho aqui como funciona o mecanismo da máscara de Venturi, porque eu vejo as pessoas se perdendo um pouco nisso daqui. Vamos lá. A máscara de Venturi é composta, então, da máscara, que vai acoplar na face do paciente, uma traqueia, que está aqui, tá? E essas peças aqui, cada uma de uma cor, né? Isso é clássico, né? Todo mundo sabe. Pega aquela máscara das pecinhas coloridas, então essa é a máscara de Venturi. E ela tem ainda este copo adaptador aqui, onde vai se encaixar essa peça. E a membrana de oxigênio vai entrar aqui. Ah, Cris, tem que ficar decorando quanto de fluxo em cada peça e qual a concentração de oxigênio? Não, porque as cores podem variar de acordo com o fabricante. Então, ele é obrigado a te dizer exatamente quanto você vai colocar de fluxo em cada uma das peças. Bem aqui em cima das peças, ó, vem escrito quanto de fluxo colocar e qual a concentração de oxigênio aproximada ela vai ofertar. Por que a concentração é aproximada? Bora entender então o mecanismo dessa máscara. Esta máscara funciona com um tubo de Venturi. O tubo de Venturi é composto de um tubo mais largo e que se estreita na passagem do ar ou da água, né, que é muito utilizado também em alguns modelos físicos aí do dia a dia. Presta atenção, esta massa de ar que está passando aqui, ou de água, dependendo do que você está trabalhando com o tubo de Venturi, ela está caminhando aqui numa certa velocidade. Agora, ela está empurrando todo mundo que está na frente. Quando ela vai passar por aqui, por essa região estreitada, ela precisa acelerar, porque senão
ela atrapalha todo mundo que quer vir atrás. Então, você faria uma acumulação a montante. Então, esse é um princípio físico, né, na lei de Bernoulli, que fala justamente isso. Quando o ar vai passar desse tubo para esse aqui, ele acelera a passagem, tá? Então, é exatamente isso que acontece quando você injeta ar, injeta esse fluxo. Deixa eu apagar isso aqui de baixo aqui. Quando você injeta o fluxo aqui passando por esta peça. Cada peça dessa aqui tem uma bitola diferente da passagem, que permite a passagem do ar. E quando esse ar acelera passando por essa peça, ele faz ali dentro uma pressão negativa. É como se você estivesse sugando num canudinho. Só que a abertura do canudinho não está na ponta. Essas peças, ó, tem uma abertura lateral aqui, ó. Então, o que acontece na prática? Você passa um fluxo de ar alto por aqui, ele puxa o ar que está ao redor. Como tem uma abertura, de onde que ele vai puxar? Por este copo auxiliar. Então, ele promove uma mistura do O2 que você está injetando aqui com o ar ambiente. Então, é por isso que você precisa usar o fluxo exato que está descrito em cada uma das peças. O que eu já vi acontecendo? Estou com a máscara lá na face do paciente, estou com a de 24%, se eu não me engano, que é essa branquinha aqui, com o fluxo que ele pediu para colocar lá, sei lá, fluxo de 6. O paciente começa a saturar, cair a saturação. A preguiça que eu tô de lá caçar aquelas outras peças coloridinhas, o que eu vou fazer brilhantemente? Eu vou aumentar o fluxo. Se com 6 litros está dando 24%, no meu raciocínio, se eu botar 10 litros, vai aumentar a concentração. Aí é que você se engana que não vai. Porque quando você aumenta o fluxo, você aumenta a velocidade do ar passando por aqui, você também aumenta esse mecanismo de arrasto. Então ele puxa mais ar do ambiente, ele vai misturar mais. Então você não vai mudar muito a sua concentração. Então, vamos lá. Máscara de Venturi a gente utiliza quando a gente está fazendo o caminho inverso, quando a gente está desmamando o oxigênio. Porque eu sei que eu vou fazer uma concentração mais aproximada para poder fazer um desmame mais gradual daqueles pacientes que usaram oxigênio muito tempo, que estão em alta concentração e precisam fazer esse desmame. Não é a primeira escolha para ofertar em pronto-socorro e emergência, tá? Então, no pronto-socorro, você pode utilizar catéter de oxigênio e máscara simples. Se o paciente estiver saturando muito mal, máscara não reinalante. Reserve a máscara de Venturi para aqueles pacientes que estão em desmame de oxigênio. Lembrando-se de utilizar sempre o fluxo recomendado em cada peça, conforme o fabricante. E aí ela vai dar uma concentração máxima de 50%, que é justamente a peça laranja que está montada aí na figura. Sobre a oxigenoterapia, alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Tô com um chat aberto aqui também, onde a galera estava falando aqui, né? Fez antibiótico, fez a telectasia, respondendo as perguntas anteriores, né? E sobre agora oxigenoterapia, alguma dúvida, um comentário? Alguém quer contribuir aí com alguma informação a mais? Olha só, eu não coloquei aqui rude e tenda. Quem aí usamos máscara de Venturi para desmame na UTIP? Perfeito, Mariana, é isso aí mesmo. A gente usa máscara de Venturi mais para desmame de oxigênio, né, para reduzir do que para acrescentar oxigênio. Perfeito. Rude caiu por terra, é isso aí. Quem sabe o que a gente está falando aqui, gente? Que da galera mais nova, sabe o que é um rude? Sabe o que é uma tenda? Galera das antigas com certeza sabe, né? Bom, como tem gente aí afora aí, não só aqui da Grande Centro onde nós estamos, né? Tem gente do Brasil todo aí, tem até alguém que me deu boa noite aqui falando que é de João Pessoa. Na última aula, um colega que era de Manaus estava aí, não sei se ele está na aula de hoje também. Então, acho que tem realidades muito heterogêneas ao longo do Brasil afora aí. Então, pode ter algum serviço que ainda utiliza RUD, tá? O que é o RUD? É uma peça uma caixinha de acrílico que colocava na cabeça da criança, que era o hood, né, capacete, ou então a tenda, né, que a criança entrava até mais ou menos o meio do tórax ali dentro. Você colocava uma mistura, uma mangueira de ar comprimido, uma mangueira de oxigênio, e tinha uma tabelinha lá, tanto fluxo de oxigênio para tanto de ar comprimido vai dar uma concentração de oxigênio próxima a tanto. Tá? Lá, no hospital que em João Pessoa ainda tem. Eu te digo que aqui no CAN, tá? O Hospital das Clínicas de Vitória, eu vi também na pediatria. Acho que não tem usado, não, mas eu vi, passei ali em cima, eu vi lá no Arsenal, tinha lá uns 3, 4 exemplares lá. Bem menos usado aqui em Hospital de João Pessoa, assim.
A criança fica dentro de um aquário, né? E aí o acesso a essa criança é difícil, a criança fica chorando, a mãe não consegue pegar. Então isso meio que caiu em desuso. É, E a literatura não traz mais o uso do rude nem da tenda, mesmo porque você tinha ali uma concentração de oxigênio muito errática. Você tinha que colocar fluxos muito altos, às vezes, dentro daquela tenda enorme, para você conseguir encher aquilo ali tudo, né? E aí, ainda tinha umas situações piores ainda. Eles têm alguns orifícios, né? E as pessoas, sem entender muito aquilo, não, quero dar mais oxigênio. Pegava e passava esse esparadrapo em todos os buracos, todos os orifícios que tinha na tenda e no HUD, né, para deixar todo o CO2 ali dentro para a criança, né? Aqueles orifícios são os orifícios Eu exalatórios, quero tá? assim mesmo. Então a gente pegava muito isso, tá? Pô, na minha época de residente eu vi muito isso, né? Então isso não é uma coisa tão, tão distante assim, não. Aqui no chat a galera falando assim, fale um pouquinho sobre o Vaporjet, tá? Vaporjet é invenção nossa, tá? Se for para literatura você não vai encontrar isso lá, não. O que que é o Vaporjet? É aquela criança que tá quase saindo do catéter, que precisa de 3 bolinhas de oxigênio só para saturar bem, né? Aí quando ela dorme, a saturação cai, aí você fica lá querendo, não quer colocar o catéterzinho que vai incomodar a criança, né? Que vai acordar. Aí você coloca uma mangueira de oxigênio com uma máscarazinha aqui, né, no leito, virada para a face do paciente e fica só aquele vaporzinho de oxigênio chegando para ela ali. Isso é o vaporjet. Isso é totalmente errático. A gente não faz ideia de quanto de oxigênio que a gente está dando para a criança ali, porque você tem que colocar um fluxo um pouquinho maior para chegar ar nessa criança, né? Mas confesso que de vez em quando a gente ainda lança mão disso, né? Quando a criança cai saturação só quando tá dormindo, fala, não acorda não, põe o vaporjetzinho. Tá, mas isso aí é invenção tupiniquim nossa, tá? Isso não tem na literatura, não. Então não tenho respaldo para indicar para vocês fazer isso, não. A Ellen falando aqui, muito estranho, horrível de manejar, deve estar falando do rude da tenda, né? A criança fica ali dentro, é até engraçado que a criança chora parecendo que tá dentro de um aquário, né? Aquele choro abafado, né? Aí, ó, agora sim, a doutora Flávia perguntou aqui, ó, paciente com desconforto, mas mantendo a saturação, qual o método? É isso que a gente vai falar agora. Por quê? Nem sempre o seu paciente está só com a oxigenação baixa, ou às vezes a oxigenação ainda está dentro da sua meta, mas o paciente está com desconforto respiratório. E aí a gente precisa tomar uma decisão de qual suporte a gente vai utilizar. Se a gente pensa na fisiopatologia da bronquiolite, edema, um muco, secreção à vontade, né, em vias respiratórias terminais, obstruindo essas vias, obstrução parcial, obstrução completa, e também acometimento intersticial e alveolar. Há de se pensar que essa criança vai entrar em algum momento em desconforto respiratório, e se a gente não ofertar pressão para essa criança, a gente ficar dando só oxigênio, pode ser que não seja suficiente, essa criança pode acabar entrando em falência respiratória. E aí é que vem os dispositivos de entrega de pressão, especialmente a ventilação não invasiva. Agora, eu queria compartilhar com vocês este quadro aqui, ó. Quem é aluno do VentilaQuest sabe, né, que no e-book que acompanha o curso tem essa imagem lá. Eu falo isso na aula também lá sobre evolução, progressão do insuficiência respiratória, né? Vocês não vão encontrar isso aqui em livro nenhum e nem inteligência artificial nenhuma, tá? Porque foi eu que desenhei isso daqui. Mas eu estou compartilhando com vocês e claro que depois eu vou mandar esse material e vai ter isso daqui, porque eu acho isso aqui muito, muito didático. Não só para a gente ter na cabeça isso visualmente, mas para quem trabalha com ensino, essa é uma ferramenta muito boa, tá? Então, o que que nós temos aqui? Nós temos uma barrinha que vai do verde até o vermelho, né? Passando aí por um degradê de amarelo, vai ficando laranja até o vermelho. O verde, a carinha bonitinha que tá lá, tá de boa. Saturação tá boa, não tem desconforto respiratório, não precisa ofertar suporte nenhum. Quando a criança começa a apresentar um leve desconforto, uma saturação limítrofe, ela vem aqui para essa luzinha amarela. Aqui nessa fase, um catéter de oxigênio vai te resolver. Só dá um pouquinho de oxigênio, o desconforto dela não é tão grande, não é um desconforto que vai causar fadiga. Você sobe um pouquinho a saturação dela e tá tudo bem. Agora, se ela começa a ficar com a carinha ruim, vai aumentando esse desconforto gradualmente, a saturação começa a cair mais, você lança mão de uma máscara de oxigênio, você já está lá na não reinalante, a criança está até saturando bem, mas o desconforto continua progredindo. A gente vai caminhando nessa barra para a direita. Gente, agora não adianta mais o oxigênio. A gente precisa ofertar pressão. Qual que é o raciocínio aqui? Quando a gente coloca essa criança na VNI, né, independente da interface, geralmente é nasal, a gente promove
pressão expiratória final positiva, EPAP, CPAP, tá? Ou PEP, tudo a mesma coisa. Então, quando a gente faz isso, a gente tende a aumentar os alvéolos que estavam desrecrutados por secreção. A gente tende também a fazer uma tração um pouquinho e tentar aumentar um pouco mais essas vias aéreas terminais. Quando você faz isso, você otimiza a área ventilada dessa criança. Você melhora a capacidade residual funcional, que é aquele volume residual que fica no final de cada expiração. Você diminui o trabalho respiratório que essa criança precisa fazer. Porque quando ela puxa o ar, essas vias aéreas já não estão tão colabadas, esses alvéolos também não estão tão colabados. Então você diminui o trabalho respiratório, você otimiza a sua área de troca, a sua relação ventilação-perfusão. Isso tudo só fazendo CPAP, só com pressão expiratória. Agora, se a criança segue nesse quadrinho aqui, ó, caminhando para a direita, evoluindo cada vez mais com desconforto respiratório, pode ser que você precise dar uma ajuda para ela também na inspiração. Aí você lança a mão da pressão de suporte ou do bilevel, do segundo nível de pressão. O que, que é isso? Quando ela puxar o ar, entra uma ajuda também de pressão, para ela fazer menos esforço respiratório. Agora, se ela está mal conseguindo sustentar a sua respiração ali, está fazendo apneias, você pode lançar mão do terceiro modo da VNI, que é o NIPPV. O que é isso? Você coloca frequência na sua ventilação não invasiva. Então, note que a gente vem numa crescente. A criança vai piorando o desconforto, a gente vai indicando para ela um suporte de acordo com a necessidade. Não adianta você pegar uma criança que está muito desconfortável e colocar nessa criança ali cateter de oxigênio. Às vezes a saturação dela tá boa, mas ela tá com muito desconforto. Ou o contrário, uma criança que está lá saturando mal, mas tem pouco desconforto, você colocar essa criança na NPPV, na ventilação não invasiva. Isso não faz sentido. Então você tem que escolher o seu suporte respiratório de acordo com a apresentação clínica do seu paciente. Então o que vai determinar o que você vai dar de suporte é o esforço respiratório e a saturação de oxigênio. Então, a pergunta aqui da doutora Flávia é muito pertinente, né? Paciente com desconforto, mas a saturação é boa. Para que eu vou ofertar oxigênio? Às vezes, o paciente fica no CPAP, né, ou na ventilação não invasiva, com NPPV que seja, com FI de 21. Mantém a saturação e melhora o desconforto, porque o problema dele não era a oxigenação, era muita secreção, muito comprometimento de vias aéreas e alveolar, e você precisava dar uma ajuda com pressão para essa criança. E aquela criança que vai progredindo no desconforto respiratório, chegando lá na parte laranja aqui do nosso gráfico, e pode chegar até o vermelho, ó, carinha muito ruim. O que, que é isso aqui? Isso aqui é falência respiratória. A criança vai para o tubo, aqui não tem jeito. Tá? Aqui você precisa entubar e colocar a criança em ventilação invasiva. Então, gostaria que vocês gravassem isso aqui. Eu vou mandar isso aqui para vocês nos mesmos canais que eu divulguei a aula de hoje, porque eu acho muito interessante isso aqui para ajudar mesmo na prática clínica e também no ensino. E aí fica sempre aquela dúvida, mas Cris, eu bato o olho na criança, eu fico com dúvida é, se eu coloco só no O2, se eu coloco no CPAP, se eu coloco no NPPV, se esse paciente é para o tubo, eu fico muito preocupado com isso. Olha só, eu vou colocar para vocês aqui agora, vou passar alguns vídeos e vocês não terão mais dúvida do que vocês têm que fazer. Deixa eu colocar aqui. Aqui vai ser o seguinte, o vídeo dura poucos segundos. Em poucos segundos, você tem que me dizer o que você colocaria de suporte para essa criança. Ou se aquele suporte que ela está adequado, ou se você precisa escalonar esse suporte para um nível acima. E aí, se vocês puderem falar comigo aqui, pode ser no microfone ou no chat, vai ficar bem interessante a aula. Então vamos ao primeiro vídeo. Vou passar de novo. Talvez para alguns aí o vídeo fique um pouco agarrando, que nós estamos ao vivo, né? Então depende muito da internet. Mas vamos lá. É um desconforto respiratório leve, uma tiragem subcostal leve, a frequência respiratória não está muito alta e nitidamente é um bebezinho pequeno. Se eu te disser que a saturação está em 88, o que vocês querem colocar? Nanda já mandou. Catéter nasal de oxigênio. Quem dá mais? Quem quer colocar essa criança na ventilação não invasiva? Quem quer colocar outro dispositivo de entrega? Flávia sugeriu colocar na máscara. Quem mais?
Eu acredito que essas duas condutas são pertinentes. Achou bem cansadinho. Beleza, está saturando 88, catéter, catéter. A Mariana Fiz sugeriu um Senaf, catéter nasal de oxigênio também em baixo fluxo. Tá, vamos lá. Gente, olha só, que não tem resposta certa ou errada, tá? Eu dei poucos segundos de imagem para você, eu não mostrei raio-x, não mostrei exames, não falei nada, só aqueles poucos segundos ali. Porque é para a gente justamente treinar o nosso visual, sabe? A primeira impressão da criança ali. Se essa criança tivesse uma saturação adequada e você não colocasse nenhum suporte para ela, com aquele nível de esforço ali, neste momento, eu acho que não é suficiente para gerar uma fadiga nessa criança. Mas se a saturação está abaixo de 92, sim, você pode ofertar oxigênio. Às vezes, um catéter nasal de oxigênio ali vai subir essa saturação aí e está resolvido o seu problema. Agora, se com o catéter não subiu a saturação para o alvo que você queria, você pode lançar a mão da máscara. Alguém colocou aí o catéter nasal de alto fluxo. Vocês percebam que na imagem que eu coloquei anteriormente, deixa eu voltar lá. Eu nem coloco aqui embaixo, né? Eu coloquei ó, catéter, máscara, CPAP, BIPAP, NPPV e intubação. Por quê? Nós discutimos isso na aula passada. E assim, o catéter nasal de alto fluxo, para quem não sabe o que a gente está falando, não é o catéter nasal comum, tá? É um equipamento próprio que faz um fluxo mais alto e bem aquecido, com aquecimento controlado, com uma interface diferenciada para ofertar para essas crianças. Mas esse dispositivo é muito caro. E na realidade que nós temos no Brasil hoje, os serviços que dispõem de catéter nasal de alto fluxo são exceção e não a regra. E os trabalhos mostram que o catéter nasal de alto fluxo, como primeira escolha no pronto-socorro para suporte respiratório, não foi adequado. Tá? Eu posso até mandar depois essa referência para vocês aí, se não me engano, uma revisão sistemática da Cochrane. Então, a primeira escolha não é o catéter nasal de alto fluxo. Se a gente fosse indicar o catéter nasal de alto fluxo, ele estaria mais ou menos aqui, ó. Ele estaria entre a VNI, deixa eu colocar aqui, ó, entre o dispositivo de oxigênio e a VNI. Deixa eu colocar assim. Entraria aqui. Entenderam isso? Aqui estaria, ó, nesse quadradinho azul que eu colori aqui, ó, o Senaf estaria aqui, o catéter nasal de alto fluxo, tá? Mas o que nós discutimos na última aula é que o custo dele é muito alto e aí não vale a pena porque os serviços não têm grana para isso. E ele, em comparação com a VNI, não foi superior. Pelo contrário, a VNI tem menos chance de falha do que o catéter nasal de alto fluxo, tá bom? Então, nós vamos decidir entre dispositivos de oferta de oxigênio e VNI. Então, esse primeiro caso ficou aí como o catéter de oxigênio ou uma máscara. Beleza. Vamos para o segundo vídeo. Nós temos aí. Se o vídeo estiver um pouco agarrado para vocês, não se preocupe que eu vou falar. Tem alguém fazendo ali um dedinho de luva, né? Para a criança, para ela ficar calma. E a criança tem uma tiragem leve, subcostal, mas ela está com uma frequência muito alta. Eu estou contando aqui, está dando uns 80. Saturação é igual a do outro, 88%. E aí, o que vocês querem colocar aqui? Só ofertar oxigênio? Vocês já querem botar na VNI? Tem alguém que já quer entubar esse paciente? O que vocês querem? Fala comigo. VNI, CPAP, Silmara, Ximene, Natália, quem mais? VNI em modo bilevel, máscara não reinalante, VNI. Tá, vamos lá. Aqui nós precisamos entregar oxigênio. Isso está certo para todo mundo, porque eu falei que a saturação estava baixa, certo? Mas só o oxigênio aqui eu acho que não vai dar conta, porque a criança sustentando uma frequência de 80, ela não vai aguentar muito tempo, ela vai fadigar. Quando eu estou explicando isso para os pais, que eles não entendem muito bem o que é fadigar, eu falo com eles que nossa musculatura respiratória funciona como qualquer outro músculo do corpo, né? Segurar um pezinho aqui, assim, ó, de 2 quilinhos na mão aqui, com o braço estendido, 1 minutinho, 2 minutinhos dá. Fica assim 6 horas com esse esforço todo. Não tem como, gente. A musculatura respiratória vai fadigar. Então, esse é o típico do paciente que se beneficia muito de colocar na VNI. Agora, qual o modo de VNI? Poderia ser o CPAP, perfeito. Poderia ser em modo bilevel e poderia ser o NIPPV. Qualquer um dos três modos aqui. Eu vou discutir um pouquinho mais com vocês depois no simulador o que é cada um, tá? Mas o mais interessante aqui neste caso é que vocês precisam entender que
Aqui passou um pouco do ponto, não dá para colocar só oxigênio mais não. Aqui a gente vai ter que colocar realmente esse paciente na ventilação não invasiva. Próximo quadro. Essa é a criança depois de ter colocado na VNI, ó. Ela praticamente não tem esforço e a frequência dela está na casa dos 20 e pouco, tá abaixo de 30. Então, esse é o benefício de colocar uma criança com bronquiolite que está muito cansada na VNI. Você diminui muito o trabalho respiratório dessa criança, tá? Próximo quadro. Vamos lá que nós ainda temos assunto para falar hoje, hein? Olha esse quadro aqui interessante. Isso aqui não é um quadro de bronquiolite, tá? Isso é um prematuro, mas só para vocês entenderem. No vídeo de vocês aí não congelou a imagem não, tá? É porque o menino não está respirando mesmo. Então, só para lembrar que em recém-nascidos e lactentes muito pequenos, abaixo de 2 meses, a apneia é uma complicação relativamente frequente nos casos de bronquiolite. Então, muita atenção a isso aqui, tá? Neste caso aqui, de criança que está fazendo apneia, o que a gente tem que colocar para ela? Oxigênio ou tem que colocar essa criança na VNI? Ou alguém quer entubar esse menino? Um quadro de apneia, hein? Ximena coloca na VNI. Quem mais? Arnaldo tentaria VNI, Silmara VNI, Evelyn VNI, perfeito, galera, é isso daí. Agora, aqui tem uma questão aqui sobre a VNI, ó, a galera toda, VNI, 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 isso aí, tá fazendo apneia, tem que ir para VNI. Só que o paciente que está fazendo apneia não vai conseguir sustentar a sua própria respiração. Então, quando a gente coloca em CPAP ou bilevel, né, que seria o BIPAP, se a criança parar de respirar, o ventilador não entra. Então tem que ter um cuidado de colocar essa criança no modo NIPPV. Ó, Tati Rodrigues mandou na lata. NIPPV. Por quê? O NIPPV você coloca frequência mandatória. Então, mesmo que a criança não respire, o ventilador entrega para ela. Então, a apneia é igual a NIPPV, tá, galera? Próximo quadro aí, vamos ver. Ah, esse é interessante. Essa criança, ela vem com a respiração, daqui a pouco ela para. E ela já está na ventilação não invasiva, tá vendo? Ela faz uma pausa demorada, daqui a pouco ela volta. E a saturação cai. Essa criança estava em modo CPAP na VNI. O que a gente vai fazer aqui? Nanda já me mandou logo entubar. Tá de todo errado, não, tá? Em poucos segundos é difícil tomar essa decisão, tá bom? Mas o que foi feito para essa criança foi só trocar do CPAP para o NIPPV, que é justamente isso que a Tati falou antes, né? Que a gente entrega agora ventilações mandatórias para essa criança na NPPV. Se estiver muito confuso para vocês, estiverem perdidos, segura aí que eu vou falar um pouco mais sobre cada um desses modos, tá? Só mostrar mais uns vídeos bem curtinhos para vocês. Essa criança aí já está na VNI. Está fazendo um esforço moderado. A frequência nem é tão alta, não, mas puxa bastante. E era uma criança muito gemente. Não tem o áudio aí, mas é muito gemente. E essa daí? E aí, Nanda? Essa aí você quer entubar? Essa aqui já estava no NIPPV, tá? Essa aqui não deu, não, tá, gente? Essa aqui foi fadigando, foi fadigando. É, Daniela já mandou. Acho que é Dani Veiga, né? É Dani. Mandou entubar logo. Tati Rodrigues, para mandar entubar. Natália, entuba. Mariana, entuba. É isso aí, galera. Essa aqui não deu, não, tá? Ela já estava na VNI, otimizada, parâmetros altos, FI já estava lá em cima. Não deu. A criança estava mostrando sinais de fadiga, foi pro tubo mesmo, tá? Flávia também mandou, entuba. E esse daqui? Mesma coisa. Olha o esforço dessa criança. Ela já está na VNI, tá? É outra também que não deu para segurar, tá? Essa aqui tá até mais evidente do que a outra, né? Que afunda. Então o lance é o seguinte, gente. Quando você estiver diante dessas crianças que já otimizou a VNI, ou que está com esforço muito aumentado, não perde tempo, não fica com dó, não. Eu sei, não, mas criança, bronquiolite não se entuba. Essa é a regra aqui no meu TI, a gente só conduz bronquiolite na VNI. Eu queria muito ter isso para mim como regra de vida. Mas quem decide quem vai entubar não somos nós, é a própria criança. A gente só precisa entender os sinais, tá? Então, não deixe fadigar a criança completamente. Porque aí, quando você for entubar, você vai ter problema. Essa criança acaba parando porque não tem reserva respiratória. Então, se já tiver sinais de fadiga, entuba. E essa daí? Uma criança que não é bronquiolite, tá, gente? É um outro quadro, mas só para vocês entenderem. Bateu o olho nessa criança, está com esse grau de desconforto aí. Na imagem completa da criança, né, eu não posso colocar aqui para não comprometer, não mostrar o rosto da criança, né? Mas ela abria a boca numa tentativa de puxar ar. E ela estava no catéter de oxigênio. Todo mundo aí, entuba, 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 essa aí não tem dúvida, né?
Essa aqui eu coloquei só para a gente entender o seguinte: eu não preciso passar por todos os níveis até chegar na intubação, tá? Essa última criança que eu mostrei para vocês, ela estava no catéter de oxigênio. Vocês acham que eu fui passar para o CPAP, para depois para o NPPV? Lógico que não, eu segui a orientação de vocês aí. Entubei de cara, tá? Então, só para entender que, assim, existe essa progressão da insuficiência respiratória, mas a criança não leu o mesmo livro que a gente, tá? Então, se ela já estiver dando sinais de insuficiência respiratória, desse jeito que estava aqui, não precisa esperar, não. Pode entubar de cara, mesmo estando ela só no catéter de oxigênio. E a última que é a mesma situação, essa daí não deixa dúvida nenhuma, né? Eu sei que o vídeo fica um pouquinho agarrado para vocês aqui na transmissão ao vivo, mas é um esforço, assim, bizarro que essa criança está fazendo, tá, gente? Mas, Cris, você tá lá filmando a criança nesse desconforto todo, gente, peraí, tá? Isso aqui são todas filmagens minhas, do meu acervo pessoal, mas o material de intubação já estava sendo preparado, tá? Os poucos segundos ali de preparação para intubação, eu estava filmando a criança justamente para trazer para vocês, para ter como é, imagens, vídeos aqui para compartilhar com vocês. Essa aqui é a mesma coisa. Ela estava na máscara de oxigênio. Vocês acham que eu fui colocar essa criança aqui na VNI? Lógico que não. Essa criança foi direto para o tubo. Tá? Então, assim, guardem este aspecto visual da progressão da insuficiência respiratória e tenham na cabeça de vocês. Nós estamos falando de bronquiolite. A criança está com baixa saturação, ela vai receber oxigênio. Mas se ela tem desconforto respiratório associado, só oxigênio inalatório não vai dar, galera. Você tem que dar pressão. E aí é ventilação não invasiva. E aí tem até o comentário de alguém que colocou aqui em cima, que às vezes fica na VNI com FI de 21%. Isso pode acontecer, tá? E quando não dá, a gente vai para o tubo. Então, falando rapidamente para vocês aí de VNI, ventilação não invasiva. Quais são os conceitos, os termos corretos da literatura? VNI, consagrada a sigla em português, ventilação não invasiva, ou do inglês NIV, Non-Invasive Ventilation, tá? Depois, o que que nós temos? Apenas 3 modos. O primeiro deles é o CPAP, que só vai dar pressão expiratória. O segundo deles dá também uma pressão inspiratória quando o paciente demanda, que a gente chama de bilevel. Eu também posso chamar de BIPAP, porque eu não represento nenhuma empresa. Por que que os livros pararam de utilizar o nome BIPAP? Porque uma empresa patenteou o nome. Então você não pode mais ficar usando porque você está fazendo propaganda comercial de uma marca, tá? Mas é a mesma coisa, tá? CPAP, só expiratória, BIPAP é o bilevel, dá 2 níveis, e o NIPPV, que significa Nasal Intermittent Positive Pressure Ventilation, tá? Ventilação com pressão positiva intermitente nasal. O que que é isso? É você colocar todos os parâmetros de ventilação, só que na interface não invasiva. Ele entrega frequências mandatórias, tá? Só existem esses 3 modos. Tudo que você ouvir falar fora disso é dialeto regional. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente fala muito CPAP fixo e CPAP ciclado, para diferenciar o que que é o CPAP do que é o NPPV. Às vezes as pessoas falam, não, a criança saiu da VNI para CPAP. Não, VNI que aqui chamou de ventilação nasal intermitente. Então, assim, tem dialetos regionais, tá? Quem tiver aí de outros estados que quer compartilhar aí algum dialeto diferente com a gente também pode compartilhar. Quais são as interfaces para você colocar um paciente na VNI? A mais comum é a pronga intranasal. Você tem lá 2 ramos, né? Um ramo que está vindo inspiratório, vai entregar o oxigênio para o paciente, e o outro ramo, que é o ramo expiratório, para onde o oxigênio vai embora, tá certo? E aqui nós temos uma mangueirinha, que é o sensor de pressão. É ele que vai medir a pressão e vai registrar para a gente lá no equipamento, tá? Então essa é a interface mais comum. Mas nós temos outras interfaces. E a depender do serviço que você está trabalhando, você pode ter disponível essas interfaces aí também. São interfaces até mais confortáveis para a criança. Nós temos a máscara nasal, pega só o nariz. Nós temos a máscara oronasal, que pega boca e nariz. E nós temos a full face, que pega o rosto inteiro do paciente, tá? É só uma questão de adaptação e de disponibilidade de cada serviço para você utilizar as interfaces, tá? Você pode programar o equipamento da mesma forma. Aqui eu vou falar o que todo mundo me pede. Cris, eu quero saber números. Me dê números para trabalhar. Quero saber o que eu coloco de parâmetro. Gente, não dá para cravar parâmetro, tá? Não dá. Mas se a gente pensar na fisiopatologia da bronquiolite, a gente vai pensar numa doença mista de via aérea interstício alvéolo,
com desconforto respiratório moderado, para a gente colocar na ventilação não invasiva. Então, eu sugiro estes valores médios, tá? Não, o Cris falou que são esses valores para todo mundo. Não estou falando nada disso. Estou falando que são valores médios, tá bom? O que você vai colocar para o seu paciente? Se você colocou ele só no CPAP, deixa eu pegar uma corzinha aqui, azul, beleza. Então, você vai selecionar lá somente a pressão expiratória, porque só tem pressão expiratória. Se você colocou ele no bilevel, você vai colocar também uma pressão inspiratória. Agora, se você colocou ele no INPPV, você tem que colocar também frequência e tempo inspiratório. FiO2 você vai selecionar para todos. Geralmente a gente mantém de 21% a 40%. E alguns ventiladores vão exigir que você coloque o fluxo, outros fazem automático. Fluxos médios, 6 a 8 para recém-nascido, lá na casa de 10, 12 para crianças pequenas. Então, são valores médios que eu sugiro para vocês para colocar na VNI, dependendo do modo que você está utilizando, tá? Eu vou mostrar para vocês isso aqui um pouquinho mais no simulador agora, que vai ficar mais fácil de entender, tá bom? E aí, se não deu certo a VNI, vai para ventilação pulmonar mecânica ou ventilação invasiva. O que é ventilação invasiva? Você invadiu a traqueia da criança, seja por um tubo orotraqueal ou por uma traqueostomia. Então, traqueostomia é ventilação invasiva, gente. Eu vejo lá paciente em traqueostomia e está escrito lá em prontuário. Criança está na VNI com EPAP, IPAP. Não, esses termos são termos para ventilação não invasiva. Se você tem traqueostomia, você invadiu a traqueia. Então, é ventilação invasiva, tá? Então, agora eu vou alternar aqui para vocês. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu colocar aqui. Pronto, eu coloquei para vocês aqui o nosso simulador. Esse é o Simforvent. É o simulador que eu utilizo no curso VentilaQuest. É uma parceria que eu tenho com a equipe do Simforvent. Para mim é o melhor simulador disparado que tem de ventilação mecânica. E eu tive o privilégio de conseguir fazer com eles esta parceria e eu que ajudo a desenvolver a parte toda pediátrica desse ventilador aqui, com os parâmetros e tudo mais, tá? Os responsáveis pela criação desse simulador são a Tatiane, que é uma físio, e o marido dela, que é o desenvolvedor do software, são pessoas, gente finíssimas, muito competentes no que eles fazem, então, elas têm uma experiência muito grande, tanto da assistência quanto de simulador, tá? Me sinto confortável para falar e fazer toda essa propaganda, porque eu tenho uma parceria com eles, tá? E todos os meus alunos têm acesso ao simulador e com os casos clínicos que eu elaboro e coloco aqui dentro, tá bom? Então, nós vamos aqui colocar esse paciente em ventilação. Primeira coisa, nós vamos colocar ele na ventilação não invasiva primeiro, tá? O que nós temos aqui? Deixa eu selecionar este modo aqui, PSV, e eu vou colocar para rodar um pouco aqui do simulador. Eu disse para vocês que tem 3 modos na ventilação não invasiva, é isso? Uma que só dá pressão expiratória, a outra que dá 2 níveis e uma que entrega a ventilação recorrente. Alguém me perguntou aqui, Cris, boa noite. No caso do uso do IX5, como estaria o bilevel e o NPPV? Olha lá, nós já discutimos isso numa aula aqui, foi interessante isso. Para quem não sabe, o ventilador IX5, que hoje é não é Airfusion mais, acho que é Vier, o nome da empresa. Ele era da Intermed, tá? A evolução lá do Internel, do Inter 5 Plus e tudo mais, depois do Inter 7 veio o X5, tá? O que acontece? Na última atualização de software desses ventiladores, onde eles agora chamam de bilevel lá na VNI, na verdade, como se fosse uma ventilação assisto controlado, né? Porque ele dá só ventilações assistido controladas, né? Não é mais um bilevel clássico que a gente tinha, né? Que seria o PSV. Se você quer colocar no bilevel clássico, você tem que selecionar igual eu selecionei aqui, ó, no simulador, PSV, tá? Então, o que nós vamos selecionar para essa criança? Vamos começar com o CPAP. Se eu quero colocar CPAP, eu só vou selecionar pressão expiratória, que aqui no ventilador ele está chamando de PEP. Então, a minha pressão de suporte, que é a minha pressão expiratória, vai ficar em 0. E aí o que você vai ter lá no seu ventilador é isso, né? Você não entrega ciclo nenhum. O paciente está respirando normalmente, mas tem um fluxo contínuo mantendo uma pressão expiratória final positiva. Diminui o trabalho respiratório, melhora a complacência desse paciente, melhora a ventilação do paciente. Você seleciona também
a FO2. Agora, se eu quero dar uma ajuda um pouco maior, eu quero que quando esse paciente inspire, o ventilador sinta, através dos sensores que tem lá de pressão e de fluxo, e injete um ar adicional, pressurize o sistema para ajudar esse paciente a inspirar, para que ele faça menos esforço. Então, eu associo uma pressão de suporte. Vou colocar uma pressão de suporte de 12 aqui. Então, note a mudança nos gráficos agora com uma pressão de suporte, tá? Quem não está familiarizado com os gráficos, não tem problema. Vou desenhar para vocês aqui. Deixa eu selecionar aqui minha... Essa aqui. Deixa eu abrir minha ferramenta de desenho. Só me digam se está aparecendo para vocês quando eu risco a tela, tá, né? Beleza. Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos um gráfico aqui de pressão, tempo, de fluxo e de volume. O que acontece? Quando o paciente tenta respirar, ele puxa o ar, a gente respira por pressão negativa, o ventilador sente, está aqui, ó. Fez uma deflexão na curva, tá? E disparou o ventilador para fazer entrega de ventilação. Então, nesse momento aqui, ó, que o paciente respirou, ele entregou uma ventilação, tá vendo? Então, ele abre a válvula inspiratória, injeta fluxo lá em cima nesse paciente, a pressão rapidamente sobe, tá vendo? Ele mantém essa pressão constante, essa pressão que você selecionou aqui, ó, pressão de suporte de 12, ó. Tá vendo? Ele mantém ela constante, e aí o fluxo vem desacelerando até o final da inspiração. Com isso, você injetou uma quantidade de volume lá dentro. Quando chega a hora de inverter da ins para ex, a gente chama isso de ciclagem. Ele fecha a válvula inspiratória, abre a válvula expiratória e libera todo o fluxo. A pressão despenca e todo o volume sai. Então, este é um ciclo completo analisado aqui nos gráficos de ventilação. Então, aqui nós estamos dando para esse paciente bilevel, tá? A gente chama de pressão de suporte na invasiva, mas quando está na não invasiva é PSV, tá bom? E se eu quiser colocar para um paciente na não invasiva ainda, NIPPV. Tem ventiladores que você seleciona já o modo não invasivo em NIPPV, mas tem ventiladores que você vai ter que lançar mão dos parâmetros da ventilação invasiva, gente. Não tem diferença nenhuma. A única diferença é que a interface é máscara ou pronga nasal, você não entubou o seu paciente. Para fazer isso, para quem não tem no seu ventilador VNI com NPPV, você vai selecionar o SMV com pressão de suporte. Por quê? Porque aqui você consegue selecionar, além da pressão de suporte, que está aqui embaixo, ó, além da PEP e da pressão de suporte, você consegue selecionar também ventilações mandatórias, ó, você coloca quanto de frequência. Então, naquele paciente lá que estava em apneia, por exemplo, esse é um bom modo para você colocar na não invasiva, porque ele está respirando. Se ele está respirando, o ventilador sente e vai ajudando, mantém a pressão inspiratória e vai fazendo bilevel, né? Entregando o fluxo na inspiração. Se o paciente para de respirar e ele está só em pressão de suporte, ele não recebe mais ventilação. Então, o que você faz? Você coloca uma frequência, fala, ó, se esse paciente parar de respirar, ainda assim eu quero que entre ar. Então, vou entregar pelo menos 20 de frequência para ele, ou 25, aí você pode selecionar aqui e mudar. Então, isso é CPAP, bilevel e NPPV. Dúvidas até aqui sobre ventilação não invasiva, antes de eu passar para os parâmetros de ventilação invasiva? Ei, Cris, Beleza? boa noite. Ei, Tati, pode falar. Só para complementar a questão da dúvida que foi falada aí no chat em relação ao IX5, o IX5 ele tem uma particularidade que o bebê que tem acima de 3 quilos, a gente não consegue selecionar o modo NIPPV. E aí, se eu quiser fazer essa ventilação não invasiva, né, com a ciclagem, né, que no caso aí seria a NIPPV, tem que optar pelo modo bilevel, que aí é o modo pediátrico que ele aceita. Quando a gente coloca o peso do bebê quando liga o ventilador que vai fazer a calibragem, que coloca o peso, ele automaticamente já vai para o modo pediátrico e não aceita o modo neonatal, que é o menor de 3 quilos. Então, o NIPPV só é aceito no modo neonatal, no caso do IX5, que é uma particularidade do IX5. Perfeito, Tati, bem lembrado. Mas a dúvida dela acho que é diferente. É porque quando lá o X5 deu o nome do modo comercial que ele tem naquele ventilador de bilevel, ele acaba induzindo um erro
de pensamento das pessoas. Porque o bilevel, gente, é como se fosse pressão de suporte. Você só dá CPAP e se o paciente inspirar, ele dá IPAP. Então ele fica nesses dois níveis. Mas lá não é isso. Né? Lá é como se fosse uma ventilação assist controlada na não invasiva. Né? É como se estivesse fazendo um NPPV mesmo, só que assist controlado. Então, na verdade, foi uma infelicidade na escolha do nome. Né? Aí ele tem, a Evelyn falou, ele tem um modo NTCPL, exatamente isso que a Tati falou. O NTCPL, que dá frequência, é o NPPV, que no modo comercial desse ventilador ele chamou de NTCPL. Mas quando você coloca o sensor pediátrico e coloca o peso do paciente acima de 3 quilos, automaticamente ele muda lá para o bilevel, né? Mas é exatamente isso que a Tati estava falando e a Evelyn reforçou também no chat aqui, que eu estou dando uma olhada aqui, tá bom? Beleza, nós vamos passar agora então para ventilação invasiva, gente, para a gente encerrar, é o último assunto de hoje, que eu sei que ventilação invasiva pega para muita gente, porque nem todo mundo está habituado a trabalhar com ventilação. E aí, às vezes, está num pronto atendimento e vai passar sufoco. Para que isso não aconteça, eu elaborei para vocês um aplicativo. Singelo aplicativo que eu trago aqui para vocês agora. Quem é do VentilaQuest sabe que a gente usa isso aqui direto. Se você está no computador e quiser apontar para o QR Code, o seu celular pode pegar, mas depois eu vou mandar o link. Vou mandar o link desse aplicativo para todo mundo, tá? Vou deixar aberto para quem quiser para divulgar. Peço a vocês paciência, porque esse aplicativo ele está numa versão beta, ele é bem limitado, porque o desenvolvedor dele está trabalhando muito, dando muito plantão, tem 2 meninos em casa, tá? Então eu que desenvolvi esse aplicativo todo, do início ao fim. Tá faltando tempo para me dedicar para desenvolver as outras partes dele. Mas o que a gente precisa está aqui. Então você vai ter esse aspecto do aplicativo no seu celular. Eu vou colocar aqui junto com o simulador e nós vamos ajustar os parâmetros de ventilação para uma criança com bronquiolite que acabou de ser entubada. Então eu vou dar uma pausa aqui no simulador e nós vamos ligar aqui o navegador de parâmetros, que é o meu aplicativo. Então eu vou escolher aqui, ó, Pediatria CIS controlado, PCV. Cris, sempre, isso aqui é para chamar de seu. Qual o modo que você vai utilizar para todos os seus pacientes? Assist controlado. Não fique pensando em outra coisa, é assist controlado. Vou a volume ou pressão? Com certeza você vai a pressão. Então, ligou o seu aparelho, você vai procurar lá onde está assist controlado PCV e vai começar a farra. Então, eu já coloquei para vocês aqui algumas orientações de parâmetros para pulmão normal, PARDS, asma e bronquiolite. Nos interessa agora a bronquiolite, vou clicar em cima. E aí, o que o aplicativo traz? Bom, se tiver pequeno aqui, vou tentar dar um zoom, mas eu vou lendo para vocês, tá? Olha só, não existe esse negócio de cravar parâmetro, tá? Agora, o que a gente precisa ter é um raciocínio macro. Você precisa entender a estratégia que você está utilizando e todo mundo tem que falar a mesma língua. Agora, se é um pontinho para lá, um pontinho para cá de pressão, gente, isso aí não tem como a gente discutir. Mas o que o aplicativo traz para você é uma orientação de como você vai fazer o ajuste e qual meta você vai buscar em cada um dos seus parâmetros, tá bom? Então, primeiro vamos pensar aqui um pouquinho na fisiopatologia da bronquiolite. Quando a gente pensa no sistema respiratório, vocês estão aparecer para vocês aí, quem é meu aluno sabe que a gente usa isso aqui o curso inteiro, né? O famoso modelo canudo balão, né? Que representa a via aérea, que representa o componente elástico pulmonar. Então, quando a gente vai encher um pulmão, a gente tem que passar com ar pela via aérea e chegar até o pulmão. Se a gente reduz muito o calibre dessa via aérea, vou passar daqui para cá. Deixa eu chegar pertinho da câmera aqui e ver se ela pega. Ó, eu reduzi muito o calibre. Vou colocar isso aqui na frente. Então, o que vai acontecer? Eu tenho mais dificuldade de encher o balão. E eu tenho mais dificuldade também para esvaziar. Então, na asma acontece isso. E na bronquiolite também. Só que na asma é diferente, porque a asma é mais de via aérea média e broncoespasmo. O da bronquiolite é mais de bronquíolo, que é mais baixo, né? E muito edema e secreção. Mas você tem que entender que tem dificuldade para o ar passar pela via aérea. E é isso que causa grande desconforto na criança. E é isso que você vai precisar vencer. O que você precisa vencer num tubo? Tá aqui, ó. Você precisa vencer a resistência, que é a dificuldade a passagem do ar pelo esse tubo. Mas a bronquiolite também pode ter acometimento misto, ela também pode acometer alvéolo. Então você vai ter alteração também no componente elástico, você vai ter uma redução da complacência. Então você vai precisar também de mais pressão para abrir este pulmão e manter ele aberto. E quando a gente está pensando em criança, bronquiolite principalmente,
Este modelo aqui não nos serve muito, porque ele tem um único balão representando o componente pulmonar. Mas a gente tem que pensar, na verdade, que seria um componente parecido com este aqui, ó. Deixa eu chegar bem perto da câmera aqui. O que é isso aqui? São vários balãozinhos, cada esse representando aqui um conjunto de alvéolos. Então, o que acontece na bronquiolite é exatamente isso aqui, ó. Deixa eu chegar perto da câmera para vocês conseguirem ver. Alguns alvéolos vão se distender muito, como esse aqui de baixo. Outros se distendem normalmente e outros praticamente não abrem. Tá vendo esse conjunto de alvéolos que não abriu aqui, ó? Naquele raio-x que eu mostrei para vocês lá no início dos casos clínicos, são aquelas imagens confluentes que a gente vê no raio-x parecendo que é consolidação. Isso é o alvéolo que não abriu, ou porque tem secreção dentro do alvéolo, ou porque tem muita secreção acumulada na via aérea. Se tem secreção acumulada na via aérea que leva até este conjunto de alvéolos, ele não vai se encher. E nos lactentes, principalmente nos pequenininhos, nos recém-nascidos, a gente quase não tem ventilação colateral. Lembra lá? Poros de Kohn, canais de Lambert. Então, quando você entope um cabinho desse aqui, ou um conjunto de cabinhos desse aqui, esses alvéolos aqui estão perdidos. Já era. Porque não tem uma ventilação colateral para abrir. Então, isso é que acontece na bronquiolite. Então, entendendo essa fisiopatologia, essa mecânica ventilatória, fica mais fácil de raciocinar o que a gente precisa colocar na ventilação para esse paciente. Então, eu vou seguir agora o navegador de parâmetros, que é o aplicativo, e vou colocar os parâmetros exatamente como está lá, e nós vamos ver o feedback ali no nosso simulador. Então, na bronquiolite, selecione todos os parâmetros antes de conectar o paciente ao ventilador, tá? Isso é uma coisa que eu vejo acontecer. O paciente chegou, você conecta o paciente e começa a ajustar os seus parâmetros. Não, faça o seu primeiro ajuste antes de conectar no paciente. Após conectar, reavaliar o paciente, os gráficos, os valores no ventilador e fazer os ajustes. Modo, assisto controlado, controle, a pressão. E o fluxo? O fluxo é automático, eu não preciso esquentar a cabeça com ele. Então eu vou vir aqui no meu simulador, aqui embaixo eu vou selecionar o meu modo e o meu controle. Então, eu vou selecionar aqui PCV. Então, note que aqui já está selecionado, ó. Assisto controlado, PCV. Então, vamos para o próximo parâmetro. Deixa eu selecionar. Cadê o meu aplicativo? Aqui. Vamos lá. Sobre a PEP, a pressão inspiratória, quando você vai dar de delta press, que é a diferença da PEP para a pressão inspiratória máxima, tá? Você vai começar com 15 centímetros de água e depois você vai buscar uma meta, a menor pressão possível para manter volume corrente de 6 a 8 ml por quilo. Ok, então vou vir aqui e vou deixar 15 de delta e nós vamos ver o que vai dar isso. PEP, entre 6 a 8. A meta da PEP na bronquiolite é evitar colapso dessas áreas que estão cheias de secreção, mas você também tem que evitar hiperdistensão. Por quê? Tem aqui alguns alvéolos que não ventilaram, eles estão fechados. Se eu continuar dando pressão, o que você acha que vai acontecer? Eles vão abrir ou eu vou ficar hiperdistendendo cada vez mais os outros? Então, muito cuidado, gente. Não adianta querer ventilar para abrir a área ruim de pulmão. Vocês têm que ventilar para proteger a área boa. Esse é o conceito de ventilação mecânica hoje em dia. Então, você vai usar PEPs médias de 6 a 8. Então, vou selecionar a PEP aqui e vou deixar uma PEP de 7. Então, está aqui selecionado uma PEP de 7. Qual é o próximo parâmetro? Vamos lá. Tempos inspiratórios, nós temos uma tabela de acordo com idade de frequências médias, tempo inspiratório médio. A gente vai sempre buscar uma relação aí de 1 para cada 2 a cada 3. De uma inspiração, o tempo de uma inspiração para o tempo de 2 a 3 vezes o tempo da expiração. Então, nossa criança é menor de 1 ano, eu vou colocar uma frequência de 25 a 35, com um TI médio de 0,5 a 0,7. Ok, vou vir aqui. 25. Meu tempo inspiratório, eu vou baixar aqui para 0,6. Fiquei com um tempo médio. Então, tá aqui. Frequência respiratória de 25, com o tempo ins de 0,6. Sigo lá com os meus parâmetros. Próxima, sensibilidade, que é o disparo. É o quanto o paciente vai o ventilador, desculpa, vai sentir o paciente tentando respirar para colocar a ventilação junto com ele. Então, a gente vai colocar a sensibilidade fluxo A1, já está selecionado aqui, 1 litro por minuto. Então, vamos lá. E FO2 nós vamos buscar FO2 menor que 60, porque FO2 acima de 60 é deletério.
com o nosso alvo de saturação 92 a 98, 92 a 97, que nós falamos hoje. Então, eu entubei meu paciente agora, vou começar com uma FI de 100%. Pronto, vou colocar para rodar agora. Coloquei, conectei meu paciente no tubo e nós vamos avaliar o que está acontecendo aqui. Eu vou deixar rodar o gráfico de uma tela inteira para a gente ter aqui os valores de feedback e a gente vai parar e analisar o que está acontecendo aqui. Só para lembrar aqui, no caso clínico, é uma lactente de 5 meses com 8 quilos. Deixa eu aumentar aqui, que acho que não está dando para vocês lerem, não. Ó, 5 meses pesando 8 quilos, com um quadro clássico de bronquiolite, um raio-x que não tem grandes coisas, ó, bronquiolite pura, tá? Então, esse é o nosso caso clínico. Então, vamos ver agora quanto de feedback a gente está tendo aqui nos valores que eu preciso. Vamos lá. No aplicativo, ele falou o seguinte: a minha pressão inspiratória vai começar com 15 de sobrepep, buscando 6 a 8 ml por quilo de volume corrente. O paciente pesa 8 quilos e eu estou tendo um volume corrente aqui, ó, de 25 ml. Isso está pouco, né? Se eu colocar aí 6 ml por quilo, está na casa de 48. Então, nós vamos buscar pelo menos uns 50 ml de volume corrente. Como que eu faço para colocar mais volume corrente dentro desse pulmão? Eu preciso permitir uma pressão maior lá dentro. Então, eu tenho que vir aqui no Delta Press e vou aumentando 2, 3 pontinhos e vejo como que ficou, tá? Eu já vou fazer uma leitura aqui do gráfico de volume, ó. Já está subindo aqui. Está dando 38 ml por quilo. Deixa eu mudar aqui. Vou subir um pouquinho mais aqui do meu Delta Press e eu vou subindo, gente, até alcançar o meu volume corrente desejado. Depois, o próximo parâmetro que eu vou passando e eu venho ajustando e o aplicativo vai te dizendo exatamente aonde você precisa ajustar e o que você precisa ajustar e quais são as suas metas. Então, é um roteiro para você iniciar a sua ventilação, tá? Eu vou disponibilizar esse aplicativo para todo mundo. O que nós temos aqui, então? Nós chegamos no paciente, ó, que eu precisei chegar aqui até uns 25 de pressão de sobrepep para ele, com uma PEP de 7, para conseguir alcançar um volume corrente desejado aqui em torno de 50 ml para esse paciente, tá? Eu estou fazendo uma frequência de 25, mas esse paciente tem frequência própria, ó. Ele está fazendo uma frequência total de 30. Está dando uma relação de 1 para 2,4. Lá no aplicativo diz que está beleza, entre 1 para 2 a 1 para 3. Muito bem. Quanto de saturação está meu paciente com FI de 100%? Está aqui, ó, 99. A nossa meta é 92, 97. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou baixar minha FiO2. Então, gente, é assim que se faz seleção de parâmetros de paciente com ventilação. Então, o que nós precisamos entender aqui? Bronquiolite. Nós vamos utilizar parâmetros médios, tá? Às vezes eu preciso de um pouquinho mais de pressão. Por quê? Porque eu tenho via aérea com aumento de resistência e às vezes eu tenho um pouco de redução de complacência, tá bom? Então eu preciso de maiores pressões para conseguir ventilar esses alvéolos. Eu vou usar PEPs intermediárias, de 6 a 8, para evitar a hiperdistensão dos alvéolos que estão bem ventilados. Eu vou usar frequências médias, com tempos inspiratórios médios, e FO2 a menor possível para manter meu paciente no alvo de saturação. Então, como que nós estamos aqui agora? Estou com delta press de 25, para uma PEP de 7, mantendo frequências médias, 25, tempo de 0,6, tá bom? Com uma FO2 de 40%. Isso está me dando uma saturação de 94. Tá bom, eu sei. Eu sei o que vocês vão pedir. Gasometria, né? Tudo bem. Então eu vou pedir uma gasometria para a gente avaliar se ficou tudo bem com essa ventilação invasiva aí. Tchan, 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 tchan. Como será que vai vir nossa gasometria, hein? Eu estou aqui fazendo ajuste aleatório. Se der ruim, tô lascado, hein? Cativo acho que não vai dar certo. Deixa eu rodar mais uma tela. Daqui a pouco a gente já tem o resultado da gasometria. Tô colhendo essa gasometria que vocês pediram, hein? Eu não costumo ficar coletando gasometria de criança assim não, tá? Se eu ajustei volume corrente, frequência, eu ajustei saturação. Acho que meu fone descarregou aqui, deixa eu pegar outro. Muito bem, demorou, mas chegou. O laboratório é assim mesmo, né, gente? Demora, né? Então vamos lá. Eu tô com um pH adequado 7,41. Beleza. Tô com uma PCO2 adequada, tá até baixa, né? Eu tô até hiperventilando, daria até para diminuir um pouquinho as pressões e o volume corrente desse paciente. Um BIC de 19. Como que está a oxigenação? Uma PO2 de 111 para uma saturação de 96. Então, tem uma gaso ótima, tá? Tá até um pouco hiperventilando, poderia até reduzir um pouquinho aqui as minhas pressões. Então, é assim que se faz ajuste de ventilação. Eu vejo
as pessoas fazendo de uma maneira muito aleatória, puxando parâmetros. Não, gente, existe um raciocínio, uma sequência lógica de parâmetros. E é exatamente isso que está descrito aqui no navegador de parâmetros, tá? Que é o aplicativo. Então, o aplicativo ajuda muito nesse sentido, porque é um passo a passo, principalmente para quem não está habituado no dia a dia com ventilação invasiva. Muito bem, acho que falei todo o conteúdo programado. Eu vou deixar aqui o simulador aberto aqui, porque podem ter dúvidas sobre simulador, sobre parâmetros, sobre ventilação invasiva e não invasiva. Mas agora eu vou passar a bola para vocês, tá? Eu vou, inclusive, trazer o chat para cá, para ele ficar visível para todo mundo aqui. Apareceu, não? Poxa vida, não apareceu. Tá. De qualquer forma, eu estou com o chat aberto aqui. Vocês podem fazer perguntas pelo chat, ou quem quiser agora, fique à vontade para abrir o microfone e perguntar as dúvidas que quiser, sobre tudo, tá? Os casos clínicos, raio-x, oxigenoterapia, suporte ventilatório não invasivo e invasivo, parâmetros, tudo que vocês quiserem, podem perguntar. Eita, ainda bem que alguém me alertou ali que eu tinha colocado no mudo, né? Então, voltando. Pergunta do chat é a seguinte: o tempo inspiratório não está curto? Não deveria colocar um tempo mais longo por conta do aumento de resistência? Exatamente o raciocínio que eu estava falando para vocês, né? Se eu tenho um tubinho muito fino, né? Tubo entenda como via aérea do paciente, tá? Eu vou demorar mais tempo para esse ar passar, porque eu tenho mais dificuldade, né? É simples, é só encher os dois balões aqui. E vou colocar os dois para esvaziarem ao mesmo tempo. Um tá um tubo fininho, outro um tubo largo. Como eles vão esvaziar? Óbvio, né? Então, se você tem um tubo mais fino, você tem uma resistência aumentada, você demora mais, tanto para entregar quanto para sair o ar, tá? Mas o que importa aqui é o seguinte: com este tempo inspiratório, eu estou conseguindo entregar o volume corrente proposto, o paciente está saturando bem, a minha relação ins-ex está pelo menos 1:2 a 1:3, e a minha curva de fluxo está retornando à linha de base, que é essa daqui, ó, aqui praticamente retorna à linha de base, tá? Então significa que o meu tempo inspiratório está adequado. Agora, se vai ser um 0,65 ou até um 0,7 aqui, não vai fazer grande diferença, tá? Então, isso aqui é sentindo muito o paciente à beira do leito, como ele vai ficar mais confortável. Mas a pergunta é bem pertinente, tá bom? O tempo inspiratório pode sim ser um pouquinho mais prolongado. O que mais de pergunta, galera? Nada? Não é possível. Será que eu falei tudo que todo mundo já sabia? Não acrescentei nada? Brincadeira, gente. Olha só, quem não se sentir à vontade de abrir vídeo, abrir microfone, pode escrever no chat aí que eu puxo a pergunta aqui, tá? Enquanto isso, deixa eu puxar uma outra tela para mostrar para vocês aqui. Primeiro, quero falar para os meus alunos, hein? Atenção, quem já é meu aluno, que está com as aulas atrasadas, vamos aproveitar esse gás que nós demos aí nessas 2 semanas fazendo essa revisão para retomar o curso, né? Para retomar as aulas, tá bom? Para quem ainda não é aluno, não conhece o VentilaQuest, essas aulas aqui, elas acontecem ao vivo, uma frequência geralmente de uma vez por mês, mas o curso ele é inteiro gravado, tá? E eu resolvi abrir para todo mundo para dar oportunidade é, para todo mundo sobre bronquiolite, né? Não só de eu passar conhecimento, mas justamente de abrir esse espaço aqui, que tem gente aqui de outros estados. Eu acho isso super válido, né? De colocar esse network para a gente trocar informações aí de como que é o serviço de cada pessoa, né? Aqui tá, eu estou dentro da área do aluno do nosso curso, tá? O curso se chama VentilaQuest, é um programa de treinamento completo de ventilação mecânica. É um curso de extensão universitária, tem certificado reconhecido pelo MEC, emitido por uma faculdade parceira. E eu dividi esse curso em trilhas de conhecimentos, tá? São 4 trilhas de conhecimento, que vão desde o que é ventilação mecânica, história da ventilação, mecânica ventilatória explicada sempre com analogias, são aulas bem didáticas, 100% autoral, eu que criei toda essa didática, tá? E são aulas curtas que eu fiz para quem dá plantão. Porque é assim que eu consumo o curso, tá? Eu consumo o curso no plantão, então eu preciso de 15, 20 minutos para assistir uma aula. Então as aulas são assim, 15 a 20 minutos, e todas as aulas são seguidas de exercício de fixação na plataforma de simulação.
Tem exercício de marca-x, exercício de correspondência e exercícios no simulador. Se você passa pelas 4 trilhas, fazendo todas as aulas e fazendo todos os exercícios, são mais de 200 exercícios. Então, gente, assim, é, é o jeito que eu encontrei de melhor fixar conteúdo de ventilação mecânica, porque quando a gente está assistindo uma aula teórica, eu falei um monte de parâmetro para vocês aqui, teve gente que deve ter viajado falando, meu Deus do céu, eu não entendi nada que ele estava falando. Porque se você não praticar, não tem como aprender ventilação mecânica, tá? Então eu convido a todos, quem quiser conhecer o projeto, tá? Se chama Ventila Quest. Eu vou mandar para vocês, então, o link, estou me comprometendo aqui, vou mandar para todo mundo, tá? Vou mandar o link do Ventila Quest, da página de divulgação do curso, para quem quiser conhecer. Eu vou mandar o link do aplicativo. O aplicativo liberado, gente, tem custo nenhum, tá? É um aplicativo beta. Eu preciso, inclusive, que quanto mais pessoas estiverem utilizando, para mim melhor, porque eu vou recebendo feedback e eu consigo dar o upgrade aí no aplicativo, tá bom? E eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar este caso que nós discutimos aqui de bronquiolite e eu vou liberar para vocês como uma turma aberta para quem quiser conhecer o simulador e resolver este caso lá dentro, tá? Então vocês abrem o aplicativo, abre o simulador e vai resolvendo o caso inteiro lá. Então ali vocês têm exatamente assim a percepção de estar dentro de um ventilador mecânico, clicando no botão, fazendo um ajuste. Vocês veem o valor de feedback aqui do lado, dá para estudar gráficos, pedir gasometria, ver saturação, então é um simulador completo. Então, estou me comprometendo a entregar tudo para vocês, eu vou mandar nos mesmos canais em que eu divulguei esta aula aberta, tá bom? Vou parar de compartilhar aqui, para a gente voltar aqui para o nosso... Pronto, voltou. Tá todo mundo aqui. Tô olhando no chat aqui, ó. Alguns feedbacks aqui, poxa, muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo, valeu super a pena, aula maravilhosa, excelente aula, tô encantada com essa maneira de aprender. Então, o curso é inteiro assim, tá? Então, essas aulas que eu fiz para vocês aqui são aulas gratuitas, tá, gente? Sem compromisso nenhum, é realmente o meu compromisso pessoal de entregar conhecimento, entregar conteúdo para o máximo de pessoas que eu conseguir, para a gente realmente montar uma rede aí de atendimento às crianças mais qualificadas. Então, todo mundo que veio aqui, eu gostaria que fizesse um compromisso comigo também agora, que é de replicar este conhecimento nos serviços onde vocês estão. Principalmente se forem serviços acadêmicos, né? Trazer os residentes para essa discussão aí, os alunos também. Materiais didáticos, tá? Eu mandei para vocês já o resumo da aula passada. Quem não recebeu, eu posso enviar de novo, tá bom? Os meus alunos têm tudo isso aqui lá dentro da área do aluno, tá? Isso aqui tá tudo lá no materiais bônus complementares. Mas eu vou mandar em todos os canais que eu divulguei para vocês aqui. Então, o resumo da aula de hoje também, link do simulador, link do curso e do aplicativo, tá bom? Vou mandar tudo para vocês aí. E tem mais. Não é a última aula, tá bom? Tem mais conteúdo vindo aí de bronquiolite, que nós vamos aproveitar essa sazonalidade aí. Nós vamos falar da próxima de fisioterapia. Eu só não sei se a gente vai conseguir fazer ela ao vivo, mas de qualquer forma, se não for, eu vou entregar conteúdo para vocês disso. Estou preparando um conteúdo só sobre o Nirsevimab, tá? Todas as indicações, qual é a dose, como é que faz, como que você faz para pedir, tanto no SUS quanto no particular, já tem um modelinho do laudo que vocês precisam fazer. Eu vou entregar isso tudo para vocês, porque eu acho que vai ajudar bastante, tá? Para quem está trabalhando com bronquiolite nessa época do ano aí, tá bom? Passo para vocês aí para as últimas dúvidas antes da gente encerrar. Quem mais quer falar alguma coisa aí? Galera, chegue falando no chat aqui. Excelente didática, tô amando o curso. Que bom, gente. Fico muito feliz pelo feedback de vocês aí. Alguma dúvida ou comentário a mais? Quem quiser abrir o microfone, fique à vontade. Eu queria voltar na parte que você falou de dispositivo de oxigênio, de oxigenoterapia, tá? Queria saber se o raciocínio está correto. Às vezes a gente se depara com o seguinte cenário: um bebê de 5 quilos, se a gente considerar 10 ml, vai dar um volume corrente de 50 ml. Se ele fizer uma frequência de 30 respirações por minuto, vai dar um volume minuto de aproximadamente 1,5 litro. Aí, às vezes, a gente encontra lá na oxigenoterapia, ele com catéter nasal, com 2 litros de oxigênio. Aí eu te pergunto se dá para considerar esse raciocínio, porque nesse caso está sendo ofertado em excesso.
Apesar que tem um arrasto, a gente sabe que mistura com ar ambiente, então eu queria saber se isso está correto, encarar dessa maneira. Entendi. Você vai pensar da seguinte forma, ver se eu consigo te esclarecer. Para quem não entendeu a pergunta aí, está falando na escolha do fluxo aqui. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, peraí. A escolha do fluxo aqui, quando você vai colocar no dispositivo de oxigênio. No início eu estava pensando que era do volume corrente, volume minuto lá da ventilação invasiva. Não, aqui do fluxo. Aqui é o seguinte, você pense que este fluxo ele não vai inteiro para a criança, tá? Exatamente o que você falou aí. Você tem um fluxo entrando para a criança junto com uma mistura do ar ambiente, porque essas máscaras elas não ficam totalmente vedadas, tá bom? Por exemplo, fica mais fácil você entender o raciocínio quando a gente está usando a máscara não reinalante com reservatório, né? O que eu vejo às vezes? O reservatório já está cheio. A criança está inspirando e ele não colaba, né? Ele está cheio e fica fazendo só esse movimento aqui. A criança está saturando mal, está com 10 litros. O que a galera faz? Passa para 12, passa para 15 litros. Aí o negócio está quase explodindo. Você acha que você incrementou realmente algum fluxo para o paciente? Na verdade, não. Né? Qual é o fluxo suficiente, qual é o fluxo ideal quando você está numa não reinalante? Né? É o ideal para que o reservatório fique cheio. Porque quando a criança puxar todo o fluxo que ela quiser, ela puxou do reservatório e ainda sobrou alguma coisa lá dentro. Né? Porque aí dá tempo dele encher de novo para entregar. Se ela fica colabando, significa que você colocou um fluxo baixo. Então, quando você está selecionando o fluxo aqui, é, na verdade, um cálculo meio empírico que se faz para atingir a sua concentração de oxigênio, considerando a mistura com ar ambiente. Consegui te explicar? Não, beleza, já deu para esclarecer a questão da escolha. Eu só, a minha dúvida também era se, pensando da maneira que eu expliquei, se tipo assim, às vezes a gente pode estar colocando um fluxo excessivo e não está resolvendo o problema. Perfeito, seu raciocínio é perfeito. Que é que eu estava falando ali. Imagina, vamos passar em todos os cenários. Você está com um catéter, o paciente está saturando mal, está com desconforto, fazendo tiragem intercostal, subcostal, batimento de aleta, gemente, alguém vai lá e mete 6 litros, 8 litros no catéter. Resolvi o problema dele? Não, eu aumentei o fluxo passando por aquele catéter, não aumentei a concentração de oxigênio e não dei pressão para resolver a vida dele. O mesmo raciocínio para os outros dispositivos. Você está numa máscara ali simples, botando 12 litros, 15 litros. Estou aumentando a concentração? Não, porque tem mais mistura do ar ambiente também. E a mesma coisa para não reinalante. Né? Se você já está com 10, o reservatório está cheio, o paciente puxa aquele fluxo que é suficiente para ele, como você mesmo falou, né? Já está dentro do esperado do volume minuto para ele. E você está dando mais fluxo para quê? Possivelmente é porque você precisa trocar o seu método de entrega. Lembra? Possivelmente seu paciente está caminhando aqui para a direita, está fazendo esforço respiratório, e só dar oxigênio não vai resolver a vida dele. Porque na fisiopatologia da bronquiolite, aqui, ó, tem alvéolo desrecrutado. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Dar pressão. E aí é que entra a ventilação não invasiva, que é um modo mais usado de escolha para tratar a bronquiolite, para dar suporte respiratório para a bronquiolite. Então, concordo com você. Talvez as pessoas estejam aumentando demais o fluxo, até excedendo o fluxo da criança, né? O volume corrente, o volume minuto dela, sem contribuir em absolutamente mais nada ali, né? De oferta de oxigênio. Mas é isso aí. Obrigado pela contribuição. Perfeito. Alguém mais? Nenhuma manifestação mais aqui na sala, nem no chat. Então, gente, de novo, muito, muito obrigado a presença de todos. Tenham todos uma ótima noite. E comprometo até amanhã mandar para vocês o material todo aí nos canais que eu usei para comunicar aqui a aula para vocês, tá bom? De coração, muito obrigado a todos. Uma ótima noite. Até mais.